Rita Mônica Mendonça, estou fazendo curso de Pedagogia UEG em Rede. Hoje eu vim falar sobre como deve ser a postura do professor ao trabalhar questões relacionadas à sexualidade nas escolas. A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado pelas relações familiares, assim de forma explícita ou implícita, são transmitidos os valores que cada família adota como seus e espera que as crianças assumam. De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a encontrar um ponto de autorreferência por meio de reflexão. Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui orientação sexual, não substitui nem concorre com a função da família, mas antes a complementa. Constitui um processo formal e sistemático que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento e propõe uma intervenção por parte dos profissionais da educação. O trabalho de orientação sexual na escola é entendido como problematizar, levando o questionamento a ampliar o leque de conhecimentos e opção para que o aluno ele próprio escolha seu caminho. É necessário, então, que o educador tenha acesso à formação específica para tratar a sexualidade com as crianças e jovens na escola, possibilitando a construção de uma postura profissional e consciente no trato desse tema. O professor deve, então, entrar em contato com questões teóricas, leituras de diversas discussões sobre a temática específica da sexualidade e suas diferentes abordagens. Preparar-se para a intervenção prática junto dos alunos e ter acesso a um espaço grupal de supervisão dessa prática, na qual deve ocorrer forma continuada e sistemática, constituindo, portanto, um espaço de reflexão sobre valores e preconceitos dos próprios educadores envolvidos no trabalho de orientação sexual. Ao atuar como profissional, a quem compete conduzir o processo de reflexão que possibilitará ao aluno autonomia para eleger seus valores, tomar posições e ampliar seu universo de conhecimento. O professor deve ter discernimento para não transmitir seus valores, crenças e opiniões como sendo princípios ou valores, verdades absolutas. Para que um bom trabalho de orientação sexual é necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre o aluno e o professor. Vou falar a questão 2. Quais as capacidades espera-se do aluno do ensino fundamental construa em relação à sexualidade após estudos e reflexões sobre sexualidade propostos nos parâmetros curriculares nacional? É preciso contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Esse tema vincula-se ao exercício da cidadania na medida em que, de um lado, se propõe a trabalhar com respeito por si e pelo outro. Por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, como a saúde, a informação e o conhecimento, elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades. Assim, o tema orientação sexual deve se organizar para que os alunos, ao fim do ensino fundamental, sejam capazes de respeitar diversidades e valores, crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que se garantam dignidade do ser humano. Compreender e buscar prazer com uma dimensão saudável da sexualidade humana e conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição necessária para usufruir de prazer sexual. Conhecer como determinadas culturas e as características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino. Posicionar-se contra a discriminação, eles associados, identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do outro. Proteger-se relacionamento sexual coercitivos ou explorados. Reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir o prazer
numa relação a dois, agir de modo solidário em relação aos portadores da HIV e de modo positivo na implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmitidas. AIDS, conhecer e adotar práticas de sexo protegido ao iniciar relacionamento sexual. Evitar contrair transmitir doenças sexualmente transmissíveis, inclusive os vírus da HIV, AIDS. Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade. Procurar orientação para a adotação de métodos com responder à questão 3. Ao traçar um paralelo entre os parâmetros curricular nacional, temas transversais, em especial o bloco que trata sobre a orientação sexual e a base nacional comum curricular. É possível perceber processos, estagnações ou recuos em relação à abordagem de tema como sexualidade de gênero na escola? Sim, ao tratar do tema orientação sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano do nascimento até a morte. Se a escola deseja ter uma visão íntegra das experiências vividas pelos alunos, buscando desenvolver o prazer pelo conhecimento, é necessário reconhecer que desempenham um papel importante na discussão na educação para uma sexualidade ligada à vida, à saúde, ao prazer e ao bem-estar, que englobe as diversas dimensões do ser humano. O trabalho sistemático de orientação sexual dentro da escola articula-se também com promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens. A orientação sexual na escola é um dos fatos que contribui para conhecimentos e valores dos direitos sexuais e reprodutivos. O trabalho da orientação sexual também contribui para a prevenção de problemas graves como abuso sexual e a gravidez indesejável. É necessário, sim, ser discutida na escola. A questão de se discutir nessas possibilidades na escola não é doutrinação, e você abrir os olhos para uma parcela incluída da sociedade que está aqui precisando entender melhor, maneira de conviver com ela, pensar em nível de humanidade de uma maneira bem mais ampla, pensando no mundo como local de abrigo para todos e todas, entendo o reconhecimento das diferenças como condição de humanidades possíveis.